Olá, seja muito bem-vindo aí à nossa aula de resolução de exercícios. Dessa vez nós vamos aí para o livro 1, a parte 1 da coleção Física 360 graus. Olha, para essa aula de hoje, você deve ter em mente aí os seguintes conceitos: equilíbrio do ponto material e também o equilíbrio do corpo extenso. É onde nós vamos aplicar aí o conceito de momento de uma força. Então prepare o seu caderno e vamos começar? Bom, para o nosso primeiro exercício da nossa aula, vamos para a página 250, o exercício de número 2. Olha só o enunciado. Um sino de massa M é pendurado numa corda que tem suas extremidades fixas. A figura mostra 4 arranjos realizados no experimento. A partir das informações observadas nos arranjos, pode-se concluir, estão aí as alternativas que foram colocadas no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno, caso você não tenha o livro em mãos, e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno. Então vamos lá, vamos para a solução. Olha só, tem algumas coisas aqui que a gente tem que colocar, né? Não tem jeito, né? O enunciado não ficou claro. Por exemplo, que no arranjo 1, essa corda aqui tem o mesmo comprimento da outra, tá? Ou seja, esses ângulos aqui, olha, que as cordas estão fazendo aqui com o teto são iguais, né? Não está bem claro isso, tá certo? Isso também no arranjo 2, 3 e 4, tá? Então a gente vai ter que admitir que aqui, olha, essas cordas têm o mesmo comprimento, tanto aqui do lado esquerdo quanto do lado direito, tá certo? Então vamos lá. Olha só, vamos pegar esse arranjo 1 aqui da figura. Olha só. Nós temos aqui a tração T1 porque é o arranjo 1, né? E T1 também do outro lado, tá? Supondo aqui que o nosso sistema é simétrico, tá certo? Essas cordas têm o mesmo tamanho, então elas estão sujeitas à mesma tensão. Claro é que se esse sino está sendo tracionado aqui para cima pela corda, ele traciona a corda para baixo, que por sua vez traciona o teto para baixo, que por sua vez traciona a corda para cima. Forças essas que eu não vou desenhar para não ficar aqui com a figura muito cheia de vetores. Além disso, claro, né, eu tenho que pegar aqui uma simetria, tá? E, de novo, estou supondo aqui, olha, que essas duas cordas têm o mesmo tamanho. Então, olha, traça aqui do mesmo ângulo. No caso aqui eu estou chamando de ângulo alfa, com a direção vertical, tá certo? Pegar aqui o peso, tá? E estudar o equilíbrio desse ponto material. Estudando o equilíbrio desse ponto material, claro é que o sino também estará em equilíbrio. Repetindo aqui, é um equilíbrio estático, porque ele está em repouso e vai permanecer em repouso, tá certo? Pois bem, se esse ponto material tem que permanecer em equilíbrio, você vai concluir o seguinte, que essa tração T1 projetada aqui na vertical, juntamente com essa tração T1 também projetada na vertical, ou seja, os dois componentes dessas duas trações na vertical, quando somados, têm que equilibrar com o peso. Daí eu escrevi aqui, olha, que o peso é 2 vezes T1 cosseno de alfa, pois o componente vertical aqui que eu estou procurando para cada tração é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Então, você vai usar a relação do cosseno. Mas eu quero T1. Então, quem seria T1? T1, então, vai ser igual a peso dividido por 2 vezes o cosseno de alfa. Bacana. Então, você está observando aqui, olha, que a tração ela é inversamente proporcional ao cosseno do ângulo alfa. Isso significa que a atração será tão mais intensa quanto menor for o cosseno de alfa. Claro, né? O cosseno de alfa assume o valor máximo igual a 1. Né? Claro, quando o alfa é igual a zero, tá certo? E se o alfa é igual a zero, eu acho que a figura mais próxima seria aqui, olha, a do arranjo 4. Né? Olha só que o alfa aqui é quase zero, essas duas cordas estão quase unidas. Então, aqui a atração, olha, estaria assumindo o seu valor mínimo, tá? Lembrando, olha, inversamente proporcional ao cosseno de alfa. Quanto maior o cosseno de alfa, menor será a atração. Mas quanto menor o cosseno de alfa, bem próximo ali, olha, do zero, sei lá, um 0,2. Vamos chutar, porque o valor máximo é 1, né? Então, quanto menor for o cosseno de alfa, mais intensa tem que ser a atração. E para o cosseno de alfa assumir valores pequenos, tá?
Se você pegar aqui os ângulos no primeiro quadrante, entre 0 e 90 graus, esse alfa aqui está bem próximo de 90 graus. Bem próximo, né? Não é 90 graus, porque o cosseno de 90 graus, 0, né? E aí eu teria aqui, olha, uma indeterminação fazendo com que esse T1 tendesse para infinito, e não é o caso. Até porque não tem nenhuma figura aqui que me dá um cosseno aqui, olha, ou melhor dizendo, um alfa igual a 90 graus. Mas você já observou que o arranjo 2 é o arranjo que me dá o maior alfa. Então, a alternativa correta aí, olha, letra E. A tração suportada pela corda no arranjo 2 é a maior, tá? Se comparado com os demais arranjos, tá certo? Então tá aí, olha. Mas de novo, né, seria legal, no enunciado constar aí que as cordas têm o mesmo tamanho, tá certo? Para a gente garantir que as duas cordas estão sujeitas à mesma tração, ok? Vamos aí para o nosso próximo exercício. Página 251, exercício de número 6. Olha só o enunciado. As aplicações dos conhecimentos físicos e matemáticos em outras áreas do saber são vastas. Na ortopedia, um dos ramos da medicina, para avaliar e tratar dos pacientes é fundamental conhecer a ação das forças. Veja o caso de uma pessoa que, durante um tratamento de recuperação, tem a perna submetida à ação de uma força de tração, cuja intensidade varia de acordo com o ângulo beta, conforme a representação feita na figura. Então está aí a figura que foi colocada no enunciado. Ele quer saber aí qual é a intensidade da tração para esses dois ângulos, tá? O ângulo valendo 60 graus e o ângulo valendo 45 graus. Pausa o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente responder esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno. Então vamos atrás dessa força de tração na perna aí do paciente, dependendo aí do ângulo alfa, ou valendo 60 graus ou valendo 45 graus. A primeira coisa que você tem que observar aqui é que esse peso que ele tem aqui, ele vai se manter constante, ele não vai alterar o peso aqui, tá? Somente esse ângulo beta aqui é que vai ser alterado. Eu vou destacar aqui o peso, tá? Destaquei aqui o peso, tá certo? E se esse bloco aqui está em equilíbrio, e ele vai estar em equilíbrio, tá? É porque eu tenho que ter uma força para cima para simplificar aqui com o peso, né? Para poder aqui, olha, anular a ação do peso. Então, tem essa força aí, que é uma força de tração, e ela tem que ser igual ao peso, para manter esse bloco em equilíbrio, tá? Bom, se esse bloco está sendo tracionado para cima, ele traciona a corda para baixo, que por sua vez vai tracionar essa rodana para baixo, com a mesma intensidade. Então, é o peso também, já vou chamar tudo de peso. E se essa roldana aqui vai ficar em equilíbrio, ela está sendo tracionada para baixo, então, olha, eu tenho essa força de tração sendo transmitida ao longo de toda a extensão dessa corda. Então, olha, eu tenho essa tração aqui nessa roldana, ela também traciona essa roldana com a mesma intensidade nessa direção, e essa roldana, por sua vez, é tracionada aqui para cima com a mesma intensidade, gente. Essa tração aqui na corda ela é integralmente transmitida ao longo de toda a extensão da corda, que traciona essa outra roldana, que por sua vez é tracionada para cima e por fim, né, traciona o teto para baixo. Tá certo? Bom, imaginando que isso aqui seja o teto, né? Tá? Olha, o que acontece aqui é o seguinte. Essa roldana aqui, em especial o centro dela, que eu vou estudar como sendo o nosso ponto material, tem que permanecer em equilíbrio, tá certo? E olha, observe que eu tenho esse componente aqui da tração, que eu estou chamando até de peso, porque é igual ao peso, tá certo? E também tenho esse componente aqui do peso projetado na direção horizontal, os dois, tá? Direção do eixo X, se você preferir. E se eu tenho essas duas projeções do peso, da tração aqui para a esquerda, eu tenho que ter uma força atuando nessa roldana para a direita. Tá? Eu vou chamar essa força de telinha. E esse telinha existe aqui porque ele está sendo a reação da perna do paciente, porque a perna do paciente também está sendo tracionada com essa tração telinha. Então, a perna do paciente está sendo tracionada, ela reage aqui na roldana com a mesma intensidade, só que no sentido oposto. Mas eu vou estudar o equilíbrio dessa roldana, o centro dela, tá? E olha, é bem parecido com o anterior, né? Você vai projetar as duas trações aqui desse lado da roldana, né? Que vale P,
P, usar o cosseno de beta. Então, essas duas projeções aqui tem que equilibrar com esse T'. Vamos escrever isso. Então, esse T' aqui é 2 vezes P cosseno de beta. Tá certo? Então, olha, se você for usar o ângulo de 60 graus, então o T' vai ser igual ao peso, porque o cosseno de 60 é o meio, né? Então, você vai ter 2P vezes meio. Então, vai ser igual ao peso. E na letra B, se você usar um ângulo de 45 graus, aí a tração aumenta um pouquinho, vai valer P raiz de 2, porque o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Então, tá aí, olha, uma aplicação dentro da medicina, né? Essa parte aí de trações, polias, tá certo? Vamos lá para o nosso terceiro exercício, página 258, exercício de número 5. Entre 27 de julho e 12 de agosto de 2012 ocorreram os Jogos Olímpicos em Londres, no Reino Unido. O Brasil completou sua 21ª participação nas Olimpíadas com uma comitiva de 259 atletas, sendo 136 homens e 123 mulheres, em 32 modalidades esportivas. Durante o aquecimento anterior a um treinamento, um atleta de massa igual a 70 kg faz flexões com os braços conforme a figura. Para se manter parado nessa posição, qual deve ser a intensidade da força aplicada pelo solo nas suas mãos? Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Pausa o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno, caso você não tenha em mãos o livro, e tente responder esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno. Vamos lá, vamos para a solução. Olha, eu tenho alguns comentários para fazer também a respeito desse exercício, tá? Mas vamos lá, vamos resolver aí do jeito que ele está pedindo, tá certo? Bom, primeira coisa que você tem que fazer aqui é identificar as forças que estão atuando aí no atleta. Então, por exemplo, eu tenho aqui no pé do atleta, na ponta dos dedos, né? Eu tenho uma força normal, que o solo exerce aqui, olha, na direção vertical para cima, perpendicular às superfícies de contato, ok? Então tá aí. Eu vou chamar de N1, tá? Porque eu vou ter também uma normal N2 aqui nas mãos, olha, do atleta, ok? Também perpendicular às duas superfícies de contato, tá certo? E claro, ele tem aqui o centro de gravidade, o centro de massa, mais ou menos aqui na cintura do atleta, então tem um peso aí atuando no centro de gravidade. Centro de gravidade que coincide, nesse caso, com o centro de massa, tá bom? Nem sempre que coincidem, tá? Mas para corpos extensos, que não são tão extensos assim, eles coincidem, ok? Então, vamos lá. Olha, você pode pensar o seguinte, para o atleta se manter nessa posição em equilíbrio, a força resultante tem que ser igual a zero. Então, eu tenho duas forças na vertical para cima e o peso na vertical para baixo. Então, N1 mais N2 para cima tem que equilibrar, né, com o peso para baixo, ok? E também, para que o atleta não tenha aqui nenhum movimento de rotação com relação a qualquer ponto que seja, o momento resultante, né, o momento da força, tem que ser igual a zero. Então, o momento resultante igual a zero. Tá certo? Para você estudar o momento de uma força, o momento resultante, na verdade, né, você tem que adotar um ponto de referência. Qualquer ponto de referência aqui no corpo extenso. Por exemplo, esse ponto. Por que eu escolhi esse ponto como referência? Porque eu quero a força na mão do atleta aqui. Olha, o N2, ele pediu a força na mão do atleta, não é isso? Então, vou escolher esse ponto aqui como nosso ponto de referência e vou estudar o momento com relação a esse ponto. Você vai lembrar que o momento é força vezes a distância, né? Olha, N1 já está exatamente no ponto, então não preciso me preocupar com o momento de N1. Só vou me preocupar com o momento do peso e com o momento de N2, tá certo? Mas antes eu tenho que adotar aqui, olha, um sentido de giro positivo, tá? Com relação ao nosso ponto de referência. Convencionalmente, a gente adota aqui, olha, as forças que provocam giro no sentido anti-horário contribuem com o momento positivo, no horário negativo, tá? Se você vai manter esse ponto aqui fixo, tá certo? Que vai ser o nosso ponto de referência. N2, por exemplo, olha, faz uma rotação com relação àquele nosso ponto de referência no sentido anti-horário. Portanto, ele contribui com sinal positivo. Já o peso, olha, no sentido horário, negativo. Vamos escrever isso? Vou até enfatizar aqui, olha, que o N2
ele contribui com um momento positivo. Então, mais N2 vezes a distância. Repare que eu já tenho a distância aqui na perpendicular à normal. Isso já facilita bastante, tá? Eu não vou nem me preocupar com esse ângulo, até porque o ângulo aqui é de 90 graus e o seno de 90 é a unidade, né? É 1. Por isso que eu já tenho a distância na vertical aqui, ó, perdão, na horizontal e a força normal na vertical, eles já são perpendiculares, pronto. Então, basta pegar N2 vezes a distância até o nosso ponto de referência, tá certo? Muitas vezes a gente chama isso aqui de braço de alavanca, ou às vezes até braço de força, tá? O fato é que a distância até o nosso ponto de referência é 1,5, porque é 0,9 mais 0,6, tá? Já o peso, tá? O peso já está na vertical, tá certo? Ele também é perpendicular a essa distância de 0,9, tá? Só que ele contribui com sinal negativo, porque ele provoca um giro no sentido anti-horário. Perdão, sentido horário. Por isso que é menos peso vezes a distância. Então, o momento resultante tem que ser igual a zero para que o corpo não tenha aí nenhum movimento de rotação com relação a esse nosso ponto de referência. Repito, você poderia escolher outro ponto qualquer ao longo da extensão do corpo, tá? Mas aqui é muito mais fácil. Você já se livra do N1 aqui para calcular o momento dele. Então, olha, substituindo o peso do atleta, que é 70 vezes a gravidade local, que vale 10, 700 newtons, eu vou encontrar então que o N2 vale 420 newtons. Tá certo? Claro é que se você quiser dividir para cada mão, né, você vai ter aí 210 newtons, tá? Mas só basta essa resposta aqui. E de quebra, quanto é que vale um N1? Pronto, volta nessa equação aqui, porque você já tem um N2 e tem o peso. Então, você encontraria o N1 valendo aqui 280 newtons, tá certo? Caso fosse pedido aqui a força, né, normal no pé do atleta, ok? Eu vou fazer alguns comentários a respeito dessa questão, tá certo? Vamos lá? Bom, voltei aí na questão, tá? Já até mantive aí as forças que eu havia identificado anteriormente. Mas vamos observar a mão aqui do atleta? Vamos observar a mão do atleta. Vou até ampliar a figura aqui. Bom, na verdade, ele quer aqui, né, a força aplicada pelo solo nas mãos do atleta, certo? Acontece que eu tenho aqui, olha, que identificar as forças que de fato o solo está exercendo aqui, olha, na mão do atleta. Tudo bem, eu já tenho essa normal N2, já identifiquei. Mas olha só, a mão em contato aqui com o solo também troca força de atrito. Imagine que se esse braço aqui do atleta esteja um pouquinho inclinado para frente. A tendência da mão é escorregar para a direita. O chão não vai deixar, exercendo sobre a mão do atleta uma força de atrito. E você espera que seja um atrito estático, porque senão vai ficar escorregando. Como é que ele vai fazer flexão desse jeito escorregando? Né? Não vai dar muito certo. O que é a força que o solo, ou melhor dizendo, a força de reação do solo na mão do atleta? Não é só a normal. É a soma dessas duas forças. Vai ser esse N2 mais a força de atrito estático. Isso sim é a força de reação. Isso é o que eu chamaria de força que o solo aplica nas mãos do atleta. Não é só a normal. Tá certo? Claro é que ele não colocou nenhuma situação aqui de atrito no enunciado, nem sequer falou em coeficiente de atrito, mas convenhamos, se não tivesse atrito, ele ia ficar escorregando com essa mão, ele não ia conseguir fazer flexão de jeito nenhum. Isso vale aqui na mão do atleta, nas duas, claro, e também aqui na ponta dos pés. Mas estou identificando aqui para você visualizar melhor a mão do atleta, mas também vale para os pés aqui do atleta, tá certo? E isso daqui é de fato a força que o solo exerce na mão do atleta. Mas eu teria que calcular então nessa questão aí o momento da força de reação do solo, tá certo? Como é que seria isso? Bom, para isso eu precisaria de saber qual é o ângulo de inclinação aqui, não é verdade? Que a força de reação do solo ela forma, por exemplo, com essa direção aqui do braço de alavanca, olha. Esse ângulo θ aqui é esse mesmo, tá? O ângulo que essa força de reação aqui forma com essa direção do braço de alavanca, que são as distâncias que eu tenho, tá certo? E aí eu teria que calcular o seguinte, o momento, só o momento dessa força de reação aqui na mão do atleta, né? Também vai valer para o pé aqui, para os pés, tá?
mas eu vou me ater aqui somente para a questão da mão. Seria a força de reação vezes a distância, vale aqui 1,5 vezes o seno desse ângulo θ, tá? Definição, né, de momento de uma força. Agora, preste atenção no seguinte. Quando você tem distância vezes seno de θ, isso significa que você vai pegar essa distância e projetar na perpendicular à força de reação. Ou, se você pegar a força de reação, módulo dela, é claro, né, e multiplicar pelo seno de θ, você vai pegar a força de reação e projetar na perpendicular ao braço de alavanca, aqui, olha, a distância. Das duas, uma. Ou você projeta a distância perpendicular à força, ou você projeta a força perpendicular à distância, quando você multiplica pelo seno de θ. Mas quem é a projeção da força de reação na perpendicular à distância? Vai ser exatamente o N2. Então, nesse caso, para você calcular o momento da força de reação, ele se resume de fato, repito, né, para essa nossa situação aqui, que eu estou pegando essa distância aqui e não ao longo do corpo, né, que aí a situação seria um pouco diferente, se resume simplesmente a calcular o momento da força normal. O que nós fizemos de fato, correto, tal, e a gente teria achado normal como achamos, tá? Só que tenha em mente, o que nós achamos, usando aquele cálculo, foi o módulo da força normal e não a força de reação. Porque para calcular de fato a força de reação, tudo bem. Eu poderia estar aplicando aqui essa equação, eu ia achar a força normal, tranquilo, sem problema nenhum. Só que para achar a força de reação, eu teria que encontrar a força de atrito estático, que eu também ia precisar da normal, não é isso? Coeficiente de atrito vezes a normal, né? E aí eu ia somar essas duas forças vetorialmente para achar, de fato, a força que o solo exerce nas mãos do atleta. Tá certo? Seria, então, melhor, mais indicado que no problema ele cobrasse simplesmente qual é o módulo da força normal e não considerasse tanto o atrito. Mas, claro, né, tem atrito aí, senão o cara não consegue fazer essa flexão. Tá certo? Fica aí a minha crítica com relação aí ao enunciado dessa questão, ok? Bom, vamos lá, vamos para o nosso último exercício, na página 258, exercício de número 6. Para divulgar uma nova bebida, um comerciante expõe, na vitrine de sua loja, uma garrafa mantida em repouso por dois suportes A e B, separados pela distância de 0,10 metros. A garrafa permanece na posição horizontal, enquanto as forças exercidas pelos suportes são verticais. A extremidade do peso do conjunto, garrafa e conteúdo, é de 1,6 kg-força. Determine o sentido e a intensidade da força exercida na garrafa pelo suporte A, sabendo que o centro de massa C da garrafa está horizontalmente à distância de 0,20 metros do suporte B. Está aí a figura que foi colocada no enunciado. Pausa o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno, caso você não tenha um livro em mãos, e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado. Então vamos lá, vamos para a solução, nosso último exercício. Olha, previamente você tem que identificar aqui as forças que estão atuando aqui na garrafa, tá? Porque aqui o nosso alvo de equilíbrio é a garrafa, um corpo extenso, né? Então vamos lá. Então, previamente você já tem a normal aí do ponto A apontando para baixo, né? Você não vai ter aí a normal na garrafa pelo suporte A apontando para cima, seria um negócio meio esquisito. Bem como também no suporte B. Olha só. Então, o suporte B exerce na garrafa uma força também para cima na vertical. Isso porque o peso também está na vertical para baixo. E, de novo, né? Nessa situação de equilíbrio, para que você mantenha a garrafa no equilíbrio, nessa situação, força resultante igual a zero, aí você teria normal NA mais peso igual a NB. Tá certo? Essas três forças estão paralelas na vertical, tá? Isso vai entrar naquela questão aí do teorema das três forças, tá? Mais tarde a gente fala sobre isso. Próxima aula. Bom, o fato é que eu já vou aplicar direto aqui o momento resultante.
E, claro, eu vou adotar o ponto B como meu ponto de referência, até porque todas as distâncias que foram dadas com relação ao ponto B já facilitou bastante, tá certo? E outra, né? Eu também não preciso calcular o momento, né, da força normal B, tá? Eu só vou calcular o momento da força normal A e o momento do peso. Pronto, acabou, tá? E, de novo, aquela nossa convenção. As forças que fazem a garrafa girar no sentido anti-horário, contribuição positiva para o momento. Ou às vezes a gente chama de torque, tá? Momento de uma força ou torque, tá certo? E as forças que fazem a garrafa girar no sentido horário, negativo. Então, NA contribui com o momento positivo, ou torque positivo, tá? E o peso aqui contribui com o torque negativo, ou momento negativo. Então, de novo, eu até enfatizei aqui, olha, mais NA vezes a distância na horizontal, tá certo? Ou seja, eu estou pegando aqui a distância na horizontal perpendicular à normal, que está na vertical, tá? E também vamos pegar aqui o peso, que é a distância na horizontal, de acordo com o texto, vale 0,20. Só o peso que ele não te deu no sistema internacional, tá? Ele te deu aqui em kgf. Ah, sem problema. Eu vou encontrar a normal também em kgf, tá certo? Então tá aí, olha, isolando aqui a normal, eu vou encontrar o valor de 3,2 kgf, tá certo? Então tá aí, olha, bem simples, é muito clássico esse tipo de questão, ok? Bom, terminamos por aqui. Te vejo aí na próxima aula. Até lá!